Olha, minha gente, deixa eu fazer aqui 2 registros rápidos. No campo comportamental, tal, das atitudes, 2 episódios curiosos, né? Ontem, os jornais repercutiram, as redes sociais também, um advogado abordou o ministro Lewandowski a bordo de um avião e disse: Ministro Lewandowski, me lembra muito um frentista aqui da Avenida Colômbia, da Rua Colômbia, aqui em São Paulo, onde tem um posto de gasolina onde eu abasteço, e que foi um evento que me fez perceber mais profundamente o quanto o brasileiro agora se envolveu com política, com discussão política. Por falar em discussão política, eu mandar um abraço para o Luiz Megali. Bom dia, Luiz Megali. Bom dia, Mauro Soares, Larissa Hertal na bancada do Café com o Jornal. Bom dia para Patrícia Rocha também no Band News TV. Vocês sintonizam agora a TV Bandeirantes ou Band News TV, vocês terão as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Mas eu estava contando que um dia eu fui abastecer o meu Twingo num posto de gasolina na Rua Colômbia, aqui em São Paulo, onde eu abasteço sempre. Estava lá no carro, tal, mexendo em coisas, enquanto o frentista lá atrás abastecia o Twingo, e de repente ele grita assim: ô Boixá, o que é, meu filho? E o Lewandowski, hein? O Lewandowski tinha feito alguma coisa no Supremo, que o frentista do posto se interessou por ela, queria discutir a respeito, eu não sabia exatamente o que era, mas aquilo me mostrou o seguinte: olha o quanto a política e os assuntos do campo da política estão próximos, entraram no cotidiano da população brasileira. Hoje se discute política o tempo todo, em todas as camadas sociais, em todos os ambientes, em todas as faixas etárias. Eu fui à escola das minhas filhas há coisa de 2 meses, um pouco antes da eleição de segundo turno, talvez um pouco antes da primeira, e meninos de 12, 13 anos me cercaram no pátio da escola para querer discutir a eleição. Então a política está aí o tempo todo. A sociedade brasileira mudou de forma muito radical nesse aspecto do seu interesse pela política, né? Aquele brasileiro caricato que só gostava de futebol e carnaval morreu, foi atropelado por um caminhão, uma carreta na estrada dos fatos. E é claro que uma sociedade que botou a política na mesa em tão pouco tempo, de forma tão intensa, de 2013 para cá, pode-se dizer, né, mudou completamente o seu perfil nesse aspecto, né? A sua escala de interesses se alterou de maneira radical e a política passou a ocupar a liderança dessa escala, desse ranking. É claro que coisas como essa podem, e eu diria o seguinte, nem acho que não sejam saudáveis acontecer. Então o homem chegou lá, viu um ministro do Supremo e abordou o ministro do Supremo dentro do avião e disse para ele que tem vergonha de ser brasileiro quando olha para eles, para ministro do Supremo, para o Supremo, etc. Em circunstâncias normais de temperatura e pressão é uma abordagem indevida. Em circunstâncias normais de temperatura e pressão. Mas quando você pega uma instituição pública, de homens públicos, e que publicamente, para usar apenas o exemplo mais recente, se concede um aumento salarial que tem um impacto danoso nas contas públicas de forma escandalosa, e na sequência, esta instituição, composta por homens públicos, recebe das demais instituições de Estado, dos demais poderes de Estado, endosso para essa atitude autobeneficente, escandalosa, imprópria, extemporânea e imoral pelo momento, né? Você não pode pretender que, juntando todas essas coisas, ou seja, uma sociedade que quer discutir política, que está mobilizada nessa direção, nesse sentido, tá? Com a política à flor da pele, e você, como homem do campo político, porque as instituições estão no campo geral da política, enfim, a política está ali o tempo todo e tal, toma atitudes que esta mesma população, esta mesma sociedade percebe, sente como afrontosas, você não pode achar que está tão fora da curva assim uma abordagem de um cidadão, de um contribuinte a uma autoridade, seja ela qual for. No caso ontem foi o ministro Lewandowski. E aí o ministro Lewandowski reagiu como se estivesse atuando num Supremo que fosse equivalente à Suprema Corte Americana, com condutas tão preservadas ou autopreservadas no campo da ética, né, da moral, dos bons costumes, como se fosse a Suprema Corte inglesa, e querer que o cidadão ali do lado não reaja, não interpele, não fale, não provoque, não aborde. Homens públicos são.
em espaços públicos expostos a coisas públicas estão. E paciência se o que você vai ouvir como homem público cobra na boca de um cidadão, portanto do público, condutas que você tem em instituições públicas. Há uma impropriedade, repito, numa abordagem que soe desrespeitosa a um ministro de uma Suprema Corte, assim como há atitudes de Suprema Corte que soam desrespeitosas a cidadãos. Se o Supremo se permite fazê-las, praticá-las, paciência quando, em público, seus integrantes se defrontam com reações como essas. Pode também o ministro Lewandowski agora, com a parceria de outros colegas da corte, baixar um decreto judicial, uma coisa qualquer, estabelecendo que está proibida a abordagem crítica, e eu diria que até em tom impróprio, às suas excelências. Porque precisa perguntar para o ministro Lewandowski que tipo de abordagem ele aceita de um cidadão, prevendo-se que dirá as elogiosas e excluídas estas por inúteis. As críticas quais seriam, ministro Lewandowski? Então fica aí a pergunta respeitosa, data vênia, excelência, majestade, guru das coisas. Eu queria saber, se amanhã eu estiver num avião e quiser dizer que não gosto do que o senhor está fazendo, sendo eu contribuinte e o senhor servidor público, estou proibido, não estou, como é que é? Preciso pedir licença, não preciso, como é que é? Tá bom, enfim, fica aí o registro. O homem foi conduzido a um depoimento na Polícia Federal, em Brasília, e depois foi liberado sem maiores consequências. Fica o fato aí para nossa reflexão. Outra coisa no campo do comportamento, estava lendo hoje um texto do Marcel Riso na Folha de São Paulo, um grafite muito engraçado e muito bem executado, né, feito por um grafiteiro, um artista, enfim, chamado Yuri Souza, em Maracanaú, no Ceará, terceira ou quarta cidade mais populosa do Ceará, que deu cerca de 30% dos seus votos válidos para Bolsonaro, aliás, que perdeu para Fernando Haddad, portanto, por uma maioria de votos naquela cidade, ou seja, uma cidade que deu mais votos para o candidato PT, como aliás o Nordeste como um todo. O fato é que o Yuri Souza, num muro da cidade e tal, numa área que não tem problema, não haveria ali nenhum dano ao patrimônio público, nem nada, fez um grafite que até não é original, porque imita um outro grafite do mesmo jeito que mostrava o Putin beijando o Donald Trump, só que ele fez, em vez do Putin, ele fez o Bolsonaro beijando o Donald Trump na boca. E fez o grafite e tal, levou para 9 horas fazendo o grafite e tal, e ontem o grafite apareceu coberto por tinta azul. Vandalizaram lá o grafite do beijo entre Bolsonaro e Donald Trump, desse artista de rua, né? Street art, como dizem em inglês, fica mais elegante, né? Street art, do Yuri Souza. É um tal negócio, né? Essa coisa esteve muito em voga, essa discussão durante a campanha das coisas comportamentais, até onde vai o direito de uma pessoa de se expressar contrariamente às convicções das outras, sem ser taxado necessariamente de um inimigo mortal ou tratado como tal. Quando alguém vai lá e vandaliza a arte de um outro, que não cometeu nenhuma agressão física, quem quer que fosse, nenhum dano ao patrimônio público ou coisa que o valha, está cometendo um ato de violência. Mas eu não gosto, isso é abusivo. Você vai lá e faz um grafite do que você gosta. Se você tivesse desenhado um grafite do Lula com roupa de presidiário e alguém passasse tinta azul em cima, você diria que era o quê? Comunista, cachorro, desgraçado, infeliz, etc e tal? Sim, né? Você diria isso se você desenhasse o grafite do Lula como presidiário e alguém vandalizasse. Pois bem, é a mesma coisa que tem que se dizer de quem vandalizou esse grafite agora. Aliás, muito bom, do Yuri Souza. Vou ver se acho o Yuri, pedi para ele desenhar um troço desse para mim. Vou comprar um desenho desse, porque está muito bem feito, muito engraçado, muito, retrata muito o momento que nós estamos vivendo. Vejam que o próprio chanceler do futuro governo ontem deu declarações dizendo que o horizonte, no horizonte das relações Brasil-Estados Unidos agora, o céu é o limite. Então, descobrimos, enfim, nas palavras do futuro chanceler, que uma vez tomando posse no Itamaraty,
Sua Excelência transformará. Ele diz que desde do Barão do Rio Branco nunca tivemos uma oportunidade tão grande de criarmos alianças com os americanos para trabalhos de natureza global ou, enfim, vantagens bilaterais, etc. e tal. A conferir, a história da diplomacia americana é uma história de pragmatismo tão monumental que é preciso saber o que o chanceler tem a oferecer, além de sua retórica, para que a Casa Branca e o Departamento de Estado resolvam fazer alinhamentos com o Brasil nessa dimensão que ele está dizendo, a tal ponto que diz que o céu é o limite. O céu é o limite. Bom, no mundo real, minha gente, o que tivemos ontem foi a primeira reunião de Jair Bolsonaro com as bancadas partidárias, né? 2 partidos primeiro, outros acontecerão agora. E Bolsonaro, que vem montando um ministério que atropela a velha liturgia, né, de ouvir os comandos partidários para compor o comando das pastas e os principais cargos do país. Ele ignorou isso, montou um ministério ouvindo as bancadas temáticas, né, as bancadas setoriais, a bancada da bala, a bancada religiosa, a bancada do agronegócio, a bancada disso, a bancada daquilo, atropelando a liturgia e a hierarquia partidária. É tão novo, tá? É tão inédito na relação política, não só no Brasil, no mundo inteiro, as composições de governo em função do apoio necessário das casas parlamentares sempre se dá ouvindo os comandos dos partidos, a hierarquia partidária é assim que funciona e tal. Isso é tão novo. Mesmo no mundo você já teve casos assim, mas não é o comum e é absolutamente inédito no Brasil, né? Em democracias, em governos eleitos, é absolutamente inédito. A questão é saber se vai dar certo ou não, né? As bancadas partidárias não se caracterizam por bancadas que tenham programas governamentais, tem programas setoriais e às vezes integrantes dessas mesmas bancadas não têm o mesmo pensamento sobre temas que escapem a esse universo restrito, a essa pauta restrita das bancadas. Então, digamos, quando você escolhe o ministro da Agricultura ouvindo a bancada do agronegócio, a bancada da agricultura, você, de certa maneira, contempla as pautas deste setor. Quando você indica o ministro da Educação ouvindo a bancada evangélica, você contempla a bancada evangélica. Mas quando o tema for, por exemplo, aumento do imposto de renda, o que na bancada evangélica cria posições tão monolíticas em torno desse tema? Ou quando você vai para a bancada da agricultura e coloca um outro tema, como, por exemplo, investimentos em remédios para a prevenção da AIDS. Ali dentro você vai ter gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro. Porque, afinal de contas, aquele tema não tem nada a ver com a agricultura. Então, se a distribuição dos cargos, dos postos na composição de um ministério e de um governo, naturalmente nas democracias representativas, ela se dá contemplando partidos, distribuindo o Estado pelas forças políticas que compõem a base do governo, se assim funciona, e se assim Bolsonaro achou que não deve funcionar, é preciso ver como a fórmula que ele está introduzindo vai funcionar na prática. A partir de fevereiro toma posse o novo Congresso, e é preciso ver se essa composição que Bolsonaro adotou, ignorando, atropelando a hierarquia partidária, lhe dará base dentro dos partidos para aprovar as importantes reformas que ele tem que aprovar para tocar o governo e melhorar a situação do país, né? Se, portanto, os votos de bancadas temáticas garantirão votos para outros temas importantes que fujam da pauta temática, da pauta setorial, é algo a conferir. Por exemplo, dentro da bancada evangélica, conquistou o Ministério da Educação, conquistou mais essa pasta, mais aquela. Dentro da bancada da Agricultura, conquistou o Ministério da Agricultura, mais o IBAMA, mais não sei o que, mais a FUNAI, mais não sei o que. Ok, contemplou nesses temas, nessas áreas. Okay. E quando for discutir a reforma da Previdência? Todo mundo da bancada evangélica vai votar a favor, porque foi contemplado com o Ministério da Agricultura?
da educação. Uma coisa é a escola sem partido, que une a bancada evangélica. Ok, todo mundo da bancada evangélica é a favor da escola sem partido. Mas e quanto à reforma da Previdência? Eu te dando isso, você me dá aquilo? A mesma coisa para a bancada da bala, na redução da maioridade penal, a mesma coisa na bancada da agricultura em relação a meio ambiente, por aí vai. Então, é um desafio que, entre outros, muitos que o governo Bolsonaro vai enfrentar, tendo optado, e não contra a vontade popular, porque a população indicou que queria algo diferente. O que talvez se tenha perdido é a capacidade de entender, de distinguir que é possível fazer composições de governo recorrendo às fórmulas tradicionais das democracias, que é a de distribuir, de compartilhar a montagem da máquina pública com partidos aliados. Está se perdendo a percepção de que isso é possível sem transformar isso num balcão de bordel, sem transformar isso na cloaca em que foi transformada no Brasil. Na Noruega, muito provavelmente, partidos que compõem a base do governo recebem ministérios para tocar suas políticas. Na Alemanha, provavelmente. E não ocorre a ninguém que a isso corresponda no dia seguinte fraudar uma concorrência ou levar mala de dinheiro nas costas de empreiteiro e de fornecedor. Então, Bolsonaro, de certa forma, entendeu que esse método clássico leva a essa corrupção, atropelou esse método clássico, criou um método próprio e precisa ver agora se vai dar certo. Os desafios são grandes. Ele já colocou ontem 2 deles na discussão com esses partidos. A reforma da Previdência, Bolsonaro diz que pretende fatiá-la, começando primeiro com o projeto de fixar a idade mínima para a aposentadoria e depois fixar regras para servidores públicos. São 2 coisas importantes na reforma, mas não correspondem à reforma no seu conjunto. A reforma necessária é muito mais ampla. E também falou de reforma trabalhista, de aprofundar a reforma trabalhista. Tudo isso e mais muita coisa vai passar pelo Congresso. Bolsonaro não conseguirá viabilizar seu governo se não tiver os votos do Congresso. Será possível garanti-los compondo, distribuindo o poder da forma como ele vem distribuindo? Vamos conferir a partir de fevereiro. Tomara que dê certo, porque o barco de fato é um só. Vamos lá.